Bem, a, a Constituinte de 88, como ficou conhecido, né, esse importante documento político que nós produzimos na década de 80, ela demarcou um período histórico recente na vida política do Brasil, onde os direitos sociais foram ampliados numa perspectiva que possibilitou ao Dr. Ulisses Guimarães chamar essa Constituição de Constituição Cidadã. E essa saudação cidadã a esse documento, parece que ele ofendeu a uma mentalidade colonialista, conservadora demais, que persiste na vida brasileira e que domina a política brasileira hoje. Essa gente, eles estão se vingando da nossa vitória na Constituinte, desfazendo aquelas conquistas com atos totalmente arbitrários. Por exemplo, os projetos de emenda à Constituição que retiram os direitos indígenas da Constituinte, eles são um golpe contra um documento que foi consensual e que foi construído pela sociedade como um todo. Agora, quando o Executivo apresenta um projeto de emenda à Constituição, onde ele retira direitos sociais, ele está negando os avanços sociais e fazendo a gente dar uma espécie de marcha a ré. Então a gente está vivendo um tempo de governo de marcha ré. Existe um movimento nesse sentido, na medida em que o espaço interno no nosso país foi sendo fechado, muitas lideranças começaram a buscar fora do Brasil, em fóruns como a ONU, né, as comissões de direitos humanos e também em espaços não institucionais, na opinião pública mesmo na Europa, fazendo campanhas. A Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a APIB, ela tem mantido quase que constante mobilização de lideranças andando na Europa e nos Estados Unidos. Vocês viram mesmo no evento na cerimônia do Oscar, tinha gente fazendo protesto e reivindicando direitos indígenas. Então a demanda por direitos indígenas, ela não é só local, não é só regional. Ela acontece também em outros níveis, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que eu não fiz nenhuma viagem para fora do Brasil com o propósito de divulgar o que está acontecendo aqui e pedir apoio externo, porque eu tenho uma visão própria sobre isso. Eu acho que nós temos que ser capazes de dar conta dos nossos problemas aqui dentro do Brasil. Nem que a gente tenha que se pegar de porrada, nós vamos ter que resolver isso aqui. Não são os gringos que vão resolver. Nós temos que parar com isso. Nós somos tão colonizados que a gente acha que quando estão sacaneando a gente aqui, a gente precisa pedir para um francês trazer um croissant para a gente. Valeu a pena, não tem dúvida, porque se nós não tivéssemos feito aquele divisor histórico na década de 80, imagina onde nós estaríamos hoje. Pelo menos a reação a esses direitos sociais, ela teve que trabalhar 20, 30 anos quebrando pedra para chegar no ponto de desmonte institucional que nós estamos vivendo. Olha o tanto de instituição nossa que foi construído da Constituição para agora e que você está vendo sendo desmontadas. Então eu não estou falando de uma fantasia, eu estou falando da realidade. Nós estamos tendo as instituições públicas do Brasil desmontadas. E as que não são efetivamente desmontadas, elas estão sendo aparelhadas por pessoas que odeiam o povo brasileiro e que estão assumindo os cargos exatamente para atuar contra o interesse da população. Essa oportunidade de nos juntar aqui no Inspire, né? Inspire UNB, que
é basicamente uma fala com os jovens, indistintamente se são jovens indígenas ou não, no sentido de nós que somos uma ou duas gerações à frente desses moços e moças, dar a eles uma palavra de estímulo e entender que a universidade pode conjugar a ideia de paz e também a ideia de ciência. Eu estava até pensando em convidar eles para a gente fazer um jogral que era paz, ciência. Paz, ciência. E se a gente entender que a universidade pode abrir para essas novas gerações um entendimento sobre o que é ciência, o que a ciência pode e o que nós, comunidades humanas, podemos, a gente talvez conjugue paz com ciência. E vamos ver se a gente consegue estabelecer essa conversa, porque às vezes o mundo adulto, né, maduro, pretende dialogar com a juventude, mas faz isso de um lugar muito remoto, muito distante e geralmente autoritário. E isso não adianta nada. As novas gerações só vão escutar o que elas acharem que tem sentido. Bem, as crianças indígenas, elas continuam mamando nas suas mães e ouvindo uma língua que é materna, as crianças indígenas. Agora, tem uma parte desses meninadas, desses jovens indígenas, que já estão sendo vinculados a uma experiência educativa que não é indígena, que são as escolas da rede pública de ensino estadual, municipal, que estão entrando nas terras indígenas com o objetivo de alfabetizar as crianças indígenas, é o letramento. Então nós temos um outro tipo de experiência. E eu acho que em algumas regiões do Brasil é uma experiência controlada. No caso da minha aldeia, por exemplo, os professores da escola da minha aldeia são Krenak. E quem planeja o conteúdo das nossas escolas somos nós. Então a gente não tem um professor de fora introduzindo a alfabetização, o letramento para crianças indígenas, somos nós mesmos. Eu acho que eles estão fazendo uma passagem segura entre a experiência da oralidade, de ouvir a mãe, ouvir os pais dentro de casa, e essa experiência da escola, que continua sendo uma extensão da comunidade dele mesmo. Ele não sai fora para ir pegar aula fora. Mas eu sei que tem muitas crianças pelo Brasil afora, em comunidades indígenas, que saem de manhã cedo, de canoa, de Kombi, de ônibus, e vão pegar aula na sede do município. E lá eles têm contato com outros professores, e eu acho que eles começam a ter os mesmos problemas que a nossa rede pública de ensino no país inteiro tem. Péssima. Né? São desorientadas. A nossa rede do ensino primário no Brasil inteiro está muito abandonada, está muito relegada. Raros são os lugares onde as crianças chegam numa sala de aula e encontram um professor remunerado, com boa vontade, para dar uma aula. Eles vão encontrar professores que estão sendo sacaneados, maltratados, em salas de aula depredadas, às vezes com uma viatura da polícia na entrada do colégio. Eu acho isso deprimente. Eu não mandaria meu filho para uma escola dessa de jeito nenhum. O movimento que os secundaristas fizeram há cerca de 2, 3 anos, quando os meninos paralisaram as escolas, ocuparam as escolas, afrontaram a Secretaria de Educação, encararam o Ministério da Educação, cerca de 2, 3 anos atrás, eles estavam dizendo que essa escola não presta. De lá para cá, eu não vi nenhuma mudança de fato para atender a essa demanda. Então, nós podíamos considerar que essa escola continua insatisfatória. E se a gente for pensar a educação em termos do país, do Brasil, o Brasil só piorou em relação à educação nos últimos anos.
Eu não tenho nenhuma satisfação de constatar isso, é triste, mas o que aconteceu na verdade é que nós tivemos uma descontinuidade do Plano Nacional de Educação Escolar. Nós tivemos a retirada de recursos que eram dirigidos a esse programa nacional e que deveria estar fomentando seminários, congressos, conferências, melhor preparação dos professores. A remuneração dos professores continua sendo desprezível. Então nós não melhoramos, é impossível se melhorar a educação com professores não sendo remunerados direito. E eles não vão, o aluno não vai chegar na sala de aula e encontrar um professor que tomou café, que dormiu e descansou. Imagina se eu tivesse chegado aqui para o nosso encontro, dormido mal, não tivesse tomado café da manhã e tivesse pendurado num trem para chegar aqui e descer numa estação ali. Eu ia estar exausto, ia estar cansado. E parece que nós nos acostumamos tanto com a ideia de carência, de falta, que nós achamos que o professor tem que se superar. O professor ele tem que fazer das tripas coração, estar em sala de aula e dar amor para as crianças. Isso é uma hipocrisia. Ele precisa ter salário direito, ele precisa morar direito, ele precisa poder ser valorizado para ele encontrar nossas crianças em sala de aula com respeito também. Porque senão ele falar, ninguém me respeita, para que eu vou ficar tratando o filho dos outros? Aí nós reforçamos esses preconceitos. É claro que em sala de aula no Brasil ninguém ensina nada sobre sustentabilidade. Inclusive porque ninguém sabe nada sobre isso. Nós somos um povo que estamos fazendo um movimento em busca de alguma pactuação social, onde a gente pare de destratar uns aos outros e comecem a cooperar uns com os outros. E essas crianças que estão na escola agora, inclusive as que estão no ensino fundamental, eles ainda não tiveram a primeira aula sobre uma sociedade pactuada, né? Sabe aquela ideia do acordo social? Eu acho que a gente não tem um acordo social. Eu me lembro daquela parábola que as pessoas gostam de recorrer a ela sobre o beija-flor, que foi questionado sobre o que ele estava fazendo para apagar um incêndio. Aí ele dizia, bom, eu vou no oceano, pego uma gotinha de água, vou e jogo uma gotinha de água, estou fazendo a minha parte. Eu acho essa parábola muito bonitinha, mas ela é pouco eficaz. Uma gotinha de água do beija-flor não apaga o fogo se alastra. E essa parábola ela me ocorre para dizer a vocês o seguinte, o que sobrou de herança cultural indígena no nosso país é como aquela gotinha que o beija-flor busca no oceano. Nós fomos aniquilados, nós fomos caçados como bicho no meio do mato. E ainda tem gente que caça os índios no meio do mato como se fosse bicho. Perguntar a essas pessoas indígenas que sobreviveram ao genocídio como que elas vão contribuir para melhorar o mundo é um pouco também de falta de consciência do quanto essa gente indígena sofreu e que na verdade não deveriam estar sendo cobrados a contribuir com nada. Nesse momento, o povo indígena tinha que estar perguntando para os brancos, o que é que vocês estão fazendo com o mundo que vocês pegaram autoritariamente, saquearam, agora vocês querem que a gente conserta isso? Quando me perguntam sobre o que os índios têm que fazer para esse mundo, eu tenho dito para as pessoas, olha, eu acho que os índios não têm que fazer nada para esse mundo. Os índios já doaram os territórios todos e estão vivendo nas bordas do planeta. Agora vocês que pegaram o planeta, se virem, cuidem dele.
Eu fui solicitado a dar um título para minha fala no Inspire, e eu disse que eu queria falar sobre que línguas falam as nossas universidades. Só que de lá para cá, eu cheguei à conclusão de que não é que línguas, é que linguagem. Então o enunciado muda. Que linguagens falam as nossas universidades? Se a gente estiver pensando no contorno assim, de Brasil. O Brasil, nas suas fronteiras e tal, seus estados, as universidades federais principalmente, as universidades públicas, que linguagem falam essas universidades nossas? Eu queria conversar com esses jovens sobre isso, porque eu acho que se a gente conseguir contornar o sentido das linguagens, nós vamos conseguir abrir juntos algumas linhas de ação, de pensamento, para os 4, 5 anos que esses jovens vão ficar na universidade, para eles explorarem essas linhas de ação, né? Eu tenho um entendimento da ideia, assim, da ideia vasta de educação como alguma coisa que não está limitada a essa experiência da formação. Eu percebo a educação como uma experiência ampla, ela é social também, ela não se aprende só na escola. Tem aquele samba que diz que o samba não se aprende no colégio, né? Acho que é o Noel Rosa que fala que o samba não se aprende no colégio. Eu acho que a educação também não se aprende no colégio. A educação, ela passa pelo colégio, mas ela não se aprende no colégio. E a luta social, a consciência social, ela também não é uma disciplina que você aprende na escola. Você aprende ela na vida. E geralmente aprende em casa, com sua comunidade, com sua família. E a escola e a universidade, elas deveriam ser uma extensão da comunidade. Elas não podem ser um organismo externo à comunidade. Porque senão a gente vai ter sempre um dilema, que é de como atravessar essa fronteira entre a vida cotidiana, doméstica, e o campo da educação, a escola. Eu acho que a gente tinha que diminuir a tensão entre esse horizonte da educação e da vida, do cotidiano. Educação deveria ser uma coisa que a gente aprende na vida.